Queridos irmãos, irmãs e internautas, ouviram uma mensagem complexa e onde traz para nós, irmãos, uma meditação. E eu começo a perguntar de uma forma, irmãos, como que possa existir em minha vida as virtudes do Espírito Santo de Deus? É quando, irmãos, eu deixo de dar valor o que as pessoas falam de mim. Porque naquele momento, quando eu tenho a virtude do Espírito Santo de Deus, irmãos, eu não consigo agregar dentro da minha vida o que as pessoas trazem de ruim, ou até mesmo de fala, redes sociais, o que seja. Porque eu estou ligado, irmãos, a alguém, e este alguém faz com que a minha vida se regozija. E naquela oportunidade, o Espírito Santo de Deus, através do Consolador, faz com que a minha vida seja feliz. Tenha amor, tenha perseverança, tenha confiança, onde faz com que a minha vida sempre esteja ligada aos céus. Irmãos, por que eu tenho que agir assim? Mas pastor, e como e quando às vezes estas virtudes, ela não está ligada a mim? Irmãos, é quando às vezes alguém está agindo amando do inimigo. É quando ao invés de eu ter paciência, naquele momento eu perco a mesma. Às vezes uma pessoa nervosa, uma pessoa que desiste fácil. Às vezes o Santo Irmão Maldo tem ali esperança naquela criatura, naquele irmão, naquela irmã. Às vezes aquela pessoa, ela desiste fácil. E muitas vezes esta virtude do Espírito Santo de Deus não pode existir, ou não vai existir na vida de uma pessoa que muitas vezes ela não sabe se portar ou agir conforme Deus quer. Por isso, irmãos, olha o que o hino do coral fala: confiança e esperança. É preciso ser ativo e prestativo para saber o mal, para saber vencer o mal. Eu tenho que saber, eu tenho que distinguir. Eu tenho que fazer com que realmente essas virtudes do Espírito Santo de Deus esteja ligada a mim, esteja ligado a mim. E o apostólico aprendeu e aprende todos os dias como lidar com essas consequências. Mas irmãos, qual é a missão do espírito do maligno? É destruir, é tirar a paz, é fazer com que você não tenha ânimo, não tenha coragem, ali às vezes para orar, para buscar. Às vezes aquela pessoa que muitas vezes era tão animada, tão destemida, de repente, aquela pessoa acaba. E muitas vezes começa a guardar os sentimentos no coração, e às vezes o que precisa ser longânimo não é. Mas pastor, o que eu devo fazer, pastor? Ultimamente, pastor, eu percebo que essas virtudes do Espírito Santo de Deus não estão na minha vida. Pastor, às vezes tem dia que eu amanheço tão triste, aborrecido, aborrecida. Pastor, tem dia que eu não quero saber de nada.
Pastor, tem dia que eu estou daquele jeito, meu irmão, minha irmã. A melhor maneira é o que o Senhor, a Senhora, o que você aprendeu com o profeta. Mesmo já de idade, aquele profeta, irmãos, ele transmitia esta paz. Mas como que eu vou vencer? Orando, sendo perseverante, sendo persistente, desistir jamais, mas sempre buscar uma forma especial para que a sua vida seja ricamente abençoada. Por isso que no boletim mostra, irmãos, que é a união de espíritos da mesma natureza, com um vínculo que liga na paz. Às vezes não tem esta união de espíritos, às vezes no ministério do coral, às vezes entre membros, às vezes no ministério de pastores, diáconos, diaconisa, às vezes não tem esta mesma ligadura, não tem este mesmo objetivo, este mesmo propósito. E o santo irmão Aldo está ali falando: vamos, meu filho, o que está acontecendo? Irmãos, e o que falta para que realmente a virtude do Espírito Santo de Deus, ela realmente tenha resultado na minha vida? É ser verdadeiro. Eu não posso ficar compactuando com as obras maléficas que o inimigo oferece. Às vezes, quantas pessoas que muitas vezes ficam buscando alternativas, e muitas vezes o inimigo ali coloca mentira, coloca promiscuidade, ali às vezes pessoas que vivem no adultério, pessoas que muitas vezes vão buscando as coisas mundanas para a sua vida, e esquece que Deus é fiel, que Deus é vida, que Deus é paz, que Deus é amor. E muitas vezes quando vem uma luta, um problema, uma dificuldade, não sabe o que fazer. E a Santa Vó Rosa, irmãos, tem buscado, tem feito com que nós buscamos este vínculo do amor da perfeição de Deus. O apostólico não pode ser indeciso. O apostólico, ele tem que saber, às vezes, quantos ou quantas que vivem como as ondas do mar. Vai para um lado, vai para o outro e não sabe como agir. Porque realmente a verdadeira sabedoria que tem que existir dentro da criatura, não tem. Ser paciente, longânimo, ter esperança sempre com coisas boas, é buscar realmente que estas virtudes, que a verdadeira caridade do amor de Deus esteja dentro de mim. É que eu possa, através de uma oração, pedir ela, Santa Vó Rosa: Santa Avó, eu quero que a senhora me ajude. Santa Vó Rosa, eu estou tão indeciso ou indecisa, eu preciso muito, vó, para que eu tenha paciência, para que eu tenha o verdadeiro estímulo, para que realmente, Santa Vó Rosa, a senhora me conserva e faz com que eu tenha sempre à disposição este ânimo, esta coragem. Querido irmão, querida irmã, observa que quando nós abrimos uma ênfase e falamos de lugares áridos, às vezes a pessoa já está pensando: eu não vou em tal lugar, pastor, eu não frequento isso, não frequento aquilo. Mas às vezes dentro da pessoa é um lugar árido. Às vezes dentro da pessoa, aquela pessoa que sempre fica com o coração cheio, aquela pessoa que às vezes naquele momento ela tem raiva, aquela pessoa que não busca, irmãos, fazer com que o coral cantou, os santos em marcha.
é aquela pessoa marrenta, é aquela pessoa que murmura, que reclama. Às vezes dentro dela é um vendaval. Muitas vezes guardam dentro do espírito, que tinha que ser um espírito de nobreza, um espírito de bondade, de lealdade. Às vezes é um espírito, irmãos, que não compensa nem ficar falando. Às vezes naquele momento aquela pessoa que muitas vezes destruída por dentro. E a Santa Vó Rosa quer o ajudar. O Santo Irmão Maldo quer o ajudar. Jesus quer o ajudar. Ele quer fazer com que, irmãos, nós vencemos através das provações. Por isso que o apóstolo São Tiago, ele disse assim: meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Às vezes o apostólico pensa que não tem que ter luta. Às vezes vem uma dificuldade, às vezes vem um problema, vem algo ali, uma intempéries da vida. E aquele apostólico, quando começa a ter uma provação na sua vida, ele já começa a questionar. Mas o apóstolo mostra que nós devemos, irmãos, ter isto como alegria, para realmente superarmos. Observe, irmãos, que o profeta Santo Irmão Maldo, ele deu uma lição para nós muito grande, porque ele vivia continuamente, irmãos, e tinha sempre dentro dele as virtudes do Espírito Santo de Deus, e ele conseguia compartilhar isso. Aquele jeito, irmãos, tão meigo, a de corrigir, de mostrar, é assim, é assim. O irmão Aldo fazia isto com classe, porque ele tinha realmente este vínculo do amor perfeito de Deus dentro dele. O irmão Aldo, ele tinha a nobreza, a grandeza, e ele sempre, irmãos, repassou a isto. A mim, a você, o Senhor, a Senhora, para que nós possamos, cada dia que passa, ter uma vida, irmãos, tranquila, uma vida realmente repleta de paz, de amor, de perdão, para que realmente esta igreja apostólica, irmãos, possa ter sempre, irmãos, esta glória, mas precisa que o apostólico, a apostólica, faça uma limpeza espiritual. E muitas vezes, como dizia Jesus Cristo, naquele momento quando ele falava, onde surgirão os próprios inimigos? E ele mostrava que os inimigos surgiriam na própria casa. Observa, irmãos, e às vezes eu não consigo obter êxito por falta até mesmo de parar um pouquinho, refletir, e através da oração, igual o hino fala, toma a tua cruz, lá no final fala, vence pelo poder da oração. É a nossa arma principal, é saber buscar através de uma oração. Santo Irmão Maldo, eu quero que o Senhor me ajude. Irmão Maldo, eu quero que o Senhor faça com que eu compreenda. Às vezes aquela pessoa que qualquer motivo ela desiste, é aquela pessoa que fica nervosa, é aquela pessoa impaciente, Santa Vó Rosa. Eu quero que a senhora me ajude, eu quero que o senhor, irmão Aldo, me ajude. Eles vão ajudar. Observa, irmãos, que o reino dos céus é para os bons, humildes de coração, para aqueles que aceitam uma correção.
Às vezes, irmãos, quantas coisas surgem, mas, irmãos, o que é tão bonito é quando observamos e olhamos para o irmão, para a irmã, e aquela irmã tem todas as qualidades, todas as virtudes do Espírito Santo. Aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que dá gosto de ver. Aquela pessoa que sempre está presente, sempre está pedindo para a Santa Vó Rosa ou agradecendo. É aquela pessoa que, às vezes, nós pastores vamos fazer uma visita, às vezes aquele irmão, aquela irmã está numa cama, e naquele momento a gente observa. Aquela pessoa, ela sorri. Aquela pessoa, ela transmite paz, mesmo doente, mesmo enferma. Ela consegue, por quê, irmãos? Porque ela tem essa união de espírito e que tem a mesma natureza, que é o vínculo do amor perfeito de Deus. E naquele momento alguém admira, nossa, nem parece que está doente, nem parece que tem problemas. E naquele momento, porque às vezes vem uma interrogação na mente. E naquele momento, alguém até pergunta, como que ela consegue ser feliz? Irmãos, observa o poder do Santo Consolador como é? Como eu estou com estado espiritual perfeito? Como dentro de mim eu tenho essas virtudes? Irmãos, pode vir o que vier. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo está ali sempre, estendendo a mão. Às vezes a mamãe, o papai que passa tantas dificuldades com o filho. Às vezes filhos com vícios. Mas a beleza de espírito da mamãe ou do papai faz com que supere aquelas dificuldades. E muitas vezes naquele momento até o filho ele percebe e fala, mãe, eu te agradeço. Mamãe, se não fosse a senhora, o que seria de mim? Porque esta mamãe, este papai, buscou sempre essas virtudes de espírito, irmãos, para a sua vida. É uma mamãe amorosa, é uma mamãe prestativa, é uma mamãe longânima, é uma mamãe que sabe ouvir. E aí a Santa Vó Rosa, ela abraça a causa, porque esta mãe e este pai são perseverantes na fé. Faz com que esta esperança, esta caridade seja distribuída de uma forma que todos sintam-se paz. Por isso, irmãos, o Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa nos ama bastante. Mas às vezes, quantos, pastor, eu tenho dificuldade de orar. Às vezes, pastor, eu fico querendo orar. Às vezes eu falo só 2, 3 palavras, mas se você for sincera, minha irmã, meu irmão, a Santa Vó Rosa ouve. Irmãos, os hinos do nosso cenário são uma oração. Às vezes, quantos têm dificuldade de orar? Vamos pegar 25. O hino fala, na batalha contra o mal, eu sou sempre vencedor. Minha arma é a santidade, a justiça e o amor. E no final, irmãos, olha a beleza. Todos os céus é ao meu favor. Mesmo, irmãos, observa, mesmo com dificuldades, quando buscamos, quando ouvimos isto, todos os céus, o nosso coração se abre. E a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, sempre faz com que nós tenhamos este vínculo
da perfeição de Deus. Por isso, irmãos, sejamos sóbrios, sejamos cuidadosos, buscamos sempre a perseverança, buscamos sempre essa confiança, buscamos sempre a paciência, todos estes sentimentos para que nós possamos sempre vencer, igual no boletim fala, sede alegres na esperança, pacientes nas lutas, perseverantes na oração e firmes na fé. E fazendo assim, vivendo assim, serão todos vitoriosos. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe a todos, dando sempre sabedoria, para que todos possam superar as adversidades da vida. Amém. Eu convido a igreja, os que puderem, a ficar em pé. Minha oração 122. Ó meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus que eu quero estar, e no seu Querido irmão, querida irmã, chegou este momento. E este momento, irmãos, é precioso. Não sou eu que irei fazer por você, é você mesmo por você. Devemos ser sinceros. Abra o seu coração. Busque realmente, irmãos, a sinceridade. A Santa Vó Rosa está aqui para te ouvir, o Santo Irmão Aldo também. Por isso que o hino fala, se tua casa for santificada por mim, será visitada. Ela vai te visitar agora. Ela vai fazer com que você alegra o seu coração. O que cada um possa, neste momento, falar, Santa Avó. E vai falando, e ela vai ouvir, porque ela é pacienciosa. A Santa Vó Rosa gosta de abençoar, ela tem este prazer, irmãos. E o Santo Irmão Aldo também. Então cada um faça a sua oração neste momento. Amém. Ao único Deus, 109. Ao único Deus,
Chegamos ao término de nossa reunião. Agradeço a todos que vieram. Tiraram este tempo, irmãos, para estar aqui, reunidos com os anjos, com os santos, com o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, Santa Vó Rosa e Jesus. Agradeço a você também, internauta, que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, sempre esteja na sua vida. E nós possamos, irmãos, cada dia crescermos e buscarmos e cuidado. O Santo Irmão Aldo dizia que o inimigo ele não fica de braço cruzado. E nós devemos ter este cuidado. E sempre buscar as coisas boas. Palavras de um profeta para finalizar. Ele disse assim: gaste o seu tempo com o que vale a pena gastar. Então valorize o seu tempo. Valorize a sua vida. Irmãos, buscamos realmente esta paz. E ele certo dia ele disse: eu estou avisando agora, para depois não dizer que eu não avisei. Palavras de um profeta, viva e poderosa, irmãos, e eterna. Então nós guardamos isto. E certo dia ele disse: meus filhos, a Santa Vó Rosa cuida de todos vocês, e eu também. Outra oportunidade ele mostrou: quem avisa amigo é. O Santo Irmão Aldo, em outra ocasião, ele mostrava, irmãos, eu tenho muito para dar. Então, o que falta? Eu, você, o Senhor, a Senhora, buscar esta unidade perfeita de espírito, para que realmente, irmãos, esta igreja seja o manancial de amor e de esperança. Não fique à beira do caminho, como diz o hino. Não fique. Sempre para frente, não olhando para trás. A beira do caminho é fria. Não. O alvo nosso é os céus. Não ficamos à beira do caminho. Buscamos a perfeição. E sejamos sábios para sempre vencermos e suportarmos tudo que às vezes vem. Mas se eu estiver revestido da couraça da justiça de Deus, irmãos, é como se um objeto eu jogo na parede, vai e volta, não me atinge, porque eu estou revestido. Eu busquei realmente a proteção deste profeta na minha vida. Oremos. Ó querido Santo Irmão Aldo, nosso divino protetor, eleva neste momento as nossas orações até Deus. E que nesta oportunidade, profeta de Deus, momento de súplica, momento para que nós possamos revestirmos o nosso espírito, buscando a realeza e singeleza de Deus para o nosso viver, para que nosso espírito seja morada de anjos, paraíso de luz. Invocamos em teu bendito nome, profeta Santo Irmão Aldo, porque o Senhor cuida tanto de nós, porque o Senhor nos ama. Irmão Aldo, profeta, amigo adorado, eu te peço neste momento a tua bênção. Quantos que neste momento estão clamando, ou já pediram nas suas orações individuais, mas agora estão pedindo mais força. O Senhor possa ajudar. Às vezes estão pedindo perdão, às vezes falharam, profeta de Deus. Eu peço ao Senhor neste momento, que o Senhor possa envolver a cada um de nós. Santo Irmão Aldo, eu peço ao Senhor neste momento, que o Senhor possa, juntamente com Jesus Cristo, a Mãe Virgem Maria e a Santa Vó Rosa, fazer com que este elevo espiritual seja a verdadeira unidade com Cristo, e faz com que realmente este Deus puro, verdadeiro, possa sempre nos ajudar. Eu não sei, Santo Irmão Aldo, o que se passa na vida das criaturas, de seus filhos e filhas, mas o Senhor sabe, conhece. E está também distribuindo bênçãos para os internautas. Irmão Aldo, às vezes aqui alguém está com depressão,
às vezes estão doentes, passando por momentos tão difíceis, acamados, o Senhor possa ajudar. Que neste momento o Senhor, profeta de Deus, possa o abraçar, ajudar o nosso ministério do coral, ministério de regentes, de pastores, e ajudar o nosso conselho, dando a eles a sabedoria, dando a eles a perseverança, dando a eles sempre a continuidade de fazer sempre o de melhor em prol desta obra tão importante, profeta. Por isso eu peço, Senhor, para que todo o nosso conselho busque sempre o de melhor, e sempre com paciência, sempre com perseverança, buscando uma união perfeita, para que realmente tudo que o Senhor almeja, profeta, seja consumado. Eu coloco a minha mão sobre esta caixa de oração. Quantos nomes, irmão Aldo, foi colocados aqui? Eu não sei, mas o Senhor sabe o que eles precisam. Então, irmão Aldo, profeta, amigo, vá lá agora, visita esses lares, faça com que realmente ali esteja a presença do Santo Consolador e também de Jesus. Visita os hospitais. Às vezes alguém está na cama, passando por momentos, às vezes de um câncer, às vezes uma doença que ali está aterrorizando a vida. Santo irmão Aldo, eu te peço, e que nesse momento seja feita a vontade de Deus. Irmão Aldo, eu não peço somente por esses nomes, mas por toda esta humanidade, que realmente a misericórdia divina possa estar presente sempre, que a Senhora Vó Rosa, o nosso Santo Consolador, com Jesus, possa ajudar a todos, e que todos possam ser envolvidos, porque sabe que tem alguém que está cuidando, e a Senhora com o Santo Irmão Aldo. Visita todos os hospitais, sanatórios, asilos, e dá a eles o de melhor. Abençoe toda a área médica, e também dê sabedoria aos nossos governantes. Por isso, Santo Irmão Aldo, neste momento te agradecemos por tudo. Despeça seus filhos para os seus lares, e que vão em paz, que anjos o acompanhem, que todos tenham uma boa noite de paz, repleto de alegria e felicidade, e que nesta oportunidade, Santo Irmão Aldo, eu peço, Senhor, e querido irmão, querida irmã, receba com fé a bênção de Deus, as virtudes do Espírito Santo, as bênçãos de Jesus Cristo, a bênção da Santa Vó Rosa, a bênção da Virgem Maria e do Santo Profeta Irmão Aldo, e que essas bênçãos estejam com todos, para todos sempre. Amém.